E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente reunidos para estudarmos juntos o livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 4, O Médico Espiritual. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui, a fim de podermos estudar mais essa obra maravilhosa, livro Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós já iniciamos o capítulo 4 e só para fazer uma retrospectiva, né, o André Luiz ele está em repouso profundo, chegando ao hospital, né? Ele é atendido, levado pelo Clarencio, e é atendido, e o enfermeiro, o irmão Henrique de Luna, faz uma auscultação no seu corpo espiritual, demorada, e diz a ele que é de lamentar que ele tenha havido pelo suicídio. O André Luiz fica surpreso, né? Porque ele se recorda do esforço que ele fez para a luta, como ele mesmo relata, que lutou para sair na casa de saúde, tentando vencer a morte, né? Então esse é o aspecto que nós colocamos. Nós citamos o corpo espiritual, citamos Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, em que é um relato do espírito do Céu e Inferno dizendo para ele, o irmão senhor Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, dizendo para ele que o espírito conserva a mesma forma que ele serviu de envoltório, né? Colocamos a passagem de Paulo, né, dizendo do corpo espiritual, e finalmente nós colocamos a ressurreição do Cristo, né, que é a maior prova para nós da continuidade da vida, e no caso dele, é claro, brilhando e muito, né? Então, continuando agora, nós estamos no 10º parágrafo. 10º parágrafo, que começa do capítulo 4. Do capítulo 4, né? E inclinando-se. Então, depois de dar o diagnóstico, que veio pelo suicídio, o diagnóstico surpreso para o André Luiz, e para nós também, que quando lemos o livro pela primeira vez, que suicídio é esse, meu Deus? E aí ele continua assim. Vou voltar aqui do 9º parágrafo. Assim, tá assim. Sim, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Oclusão intestinal. Oclusão intestinal é uma afecção do intestino, em que você impede o funcionamento dele, né? O peristaltismo, o movimento do intestino, que é tido como o segundo cérebro nosso, né? O intestino dá importância muito grande. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez um amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E aí nós comentamos também, né, Teresa, toda a história completa de todas as nossas atitudes. Aquelas que nós fizemos e aquelas que nós pensamos em fazer. Também, né? Essas. Essas aí que tá. No livro... porque Jesus, lembrando que Jesus disse, podereis errar por pensamentos, palavras e atos. Então, até os nossos pensamentos são contados. É levado em conta tudo o que pensamos, de bom e de ruim. Até porque ninguém faz nada sem pensar. Porque é a história que eu fiz sem pensar. Não é. Eu tenho que pensar antes. Então, a história nossa está ali. No livro Voltei, inclusive, no livro Voltei, só fazendo um parêntese aqui, para título de estudo nosso, meditação, o livro Voltei. Ele é muito bom, excelente livro. Conta a história da desencarnação e a vida, a reentrada no plano espiritual do irmão Jacó. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Frederico Figner, eu não sei falar o nome dele. Figner, Ele foi o dono das casas Edison, o introdutor do fonógrafo no Brasil, primeira gravação de disco no Brasil, graças a ele. Um homem de bem, um homem trabalhador e tal. Então, relata no livro que a fita que passa com todas as atitudes dele, aquilo que ele fez e aquilo que ele pensou em fazer. É um filme. É um filme.
Eu falei, meu Deus do céu, desencarnar, olha a caridade, a gente paga, desliga o disjuntor lá para não passar o filme, alguma coisa, mas esse filme vai ser um problema, mas passa. Então tá, então no organismo espiritual ele está dizendo aqui que apresenta a história completa nossa, né? Então é aquilo, não dá para esconder nada, hein? Meu Deus do céu, estou enrolado. Vamos lá. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo, né? Vejamos a zona intestinal, exclamou. Olha só, nós já falamos isso no programa anterior, né? E nos outros também, a gente veio falando. Então vamos lidar aqui com a realidade dos fatos, que é o que acontece. Ele está inclinando, vejamos a zona intestinal. Ah, mas ele morreu, morreu. Mas o corpo espiritual dele é quase um corpo somático. Como Allan Kardec fala aqui, que nós já lemos, só de novo, para quem não pegou o último programa. No livro Obras Póstumas, né, Allan Kardec fala no capítulo Manifestações dos Espíritos, no item número 9, ele diz assim: o perispírito nos mundos inferiores, nos mundos e nos espíritos inferiores, o perispírito é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta, que é o caso aqui do André Luiz, tá? Então, nós estamos lendo a realidade dos fatos mesmo. Vamos lá. Então, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivada de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu irmão, do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Então, a sífilis, ela é uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria que tem o nome de Treponema pálido. Tá? A primeira etapa da doença, ela envolve uma ferida indolor, que pode se localizar no reto, que é o intestino. Né? Pode ser na genitália ou na boca. Então, ela é indolor. Por ser indolor, deve ter evoluído. Toda doença que é indolor é pior. Né? Porque você não acorre logo. A dor é um benefício, você acorre logo para o tratamento. Mas no caso aqui, é indolor. Então, ele veio... então, ele teve essa sífilis, esse comportamento. Então, ele diz assim, leviandades no campo da sífilis. Porque ninguém pega a sífilis, porque se ele era casado, como é que ele pegou sífilis? Né? Não foi da esposa. Então já é uma leviandade. Tereza quer comentar alguma coisa? Não, agora não. Ele continua. A moléstia, aí que está. Aí começa uma outra fase de raciocínio. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, quer dizer, ela não ia sumir, ela não podia se agravar. Se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, olha só como tudo é relativo. Por isso que Jesus falou, não julgueis. Porque se ele está dizendo, se você fosse fraterno, porque ele não era, né? Não era fraterno. Então, e da temperança, ele devia ser um pouquinho nervoso, estressado, sim, bastante. Então, isso aí agravou a situação. Não é que se ele não fosse isso, ele não teria a sífilis. Teria sim, mas ela agravou com essa situação. Então nós vemos aí a situação, a importância do nosso procedimento mental, daquele exercício diário que nós deveríamos fazer do autoconhecimento. Né? Do autoconhecimento, o que eu fiz hoje, como eu falei hoje, o que eu falei, de que jeito que eu disse, qual o pensamento que eu irradiei, tudo isso aí é comprometedor e é uma obrigação nossa, com certeza, e eu me coloco em primeiro lugar, porque eu não sei que horas que a gente vai desencarnar, pode ser daqui a pouco, a gente está gravando aqui o programa, e aí sai ele na rua e desencarna, e aí? Né? E o que eu treinei, e os pensamentos que eu treinei, como é que é isso? Então, nós vamos ver aqui, posteriormente, o cuidado que nós devemos ter com o corpo e com a alma, principalmente. Lembrando aqui que essa orientação para que nós fôssemos pacíficos, ela nos foi dada há 2000 anos. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados seriam os mansos
porque possuiriam a terra. Está em Lucas, né, no capítulo 5. Mateus também, no Sermão da Montanha. Mateus também fala. Então, o homem, na realidade, Jesus nos explicava que o homem sereno, aquele homem mais tranquilo, ele teria uma vida, não é, maior no próprio corpo também, porque para você herdar a terra, você também tem que viver um longo tempo nela. Então, a gente depreende daí que essa orientação, ela infelizmente não é seguida pela maioria de nós. Tem momentos que realmente nós nos assemelhamos a verdadeiras feras. O nosso ponto de desequilíbrio chega a tal que nós nos comportamos às vezes como os verdadeiros animais irracionais que não pensam. Então, o André Luiz, com certeza, como ele mesmo relata, o seu comportamento mental e sentimental e emocional foi o que mais prejudicou. Isso é um alerta para todos nós, porque também nós devemos vigiar muito como a gente age, como está o nosso comportamento. Eu lembrei de um caso que está no livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas é a do irmão X, psicografado por Chico Xavier, e ele tem alguns relatos, e tem um capítulo lá no Cartas e Crônicas, que o título do capítulo é Belarmino Bicas. É o nome de um espírito que se encontra com o irmão X no mundo espiritual, e ele pede ao irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, para que conte a história dele no livro, para que as pessoas se precatassem do comportamento que ele teve. E ele diz assim, que fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Olha que interessante, é o suicídio indireto de André Luiz. O mau humor pode também matar, porque foi isso que prejudicou mais a doença de André Luiz. O Belarmino Bicas, ele fala que ele desencarnou aos 58 anos e ele era, para nosso espanto, né, ou não, acho que não, a gente sabe que nós, os espíritas, somos os mais rebeldes mesmo, ele era espírita, 22 anos ele teve contato com a doutrina espírita, e ele ainda teria 11 anos para viver no corpo, mas o seu mau humor, a sua irritabilidade fez com que ele desencarnasse antes, porque ele também se esqueceu da mensagem de Jesus. Bem-aventurado os brandos e os pacíficos. E ele relata nesse texto aí, Belarmino, ele relata que foi suicídio. Ele diz ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Deixa eu ver aqui onde que ele fala se eu consigo ver. Ele relata porque, como a Teresa falou, ele diz que ele veio como suicida indireto. Isso. Ele fala isso. Quem quiser ler, está no livro Cartas e Crônicas, Belarmino Bicas. É o título do capítulo, né, do conto. Muito interessante e que sirva, né? Agora, eu estava lendo porque ele faz um relato que ele teve tantas brigas em família. Esse foi, os aborrecimentos maiores foram em família, né? Família no trabalho. Mas com os netos, só foi 11 vezes só que ele se aborreceu, né? Pra gente ver que os vovós e vovôs que estão nos ouvindo, com o netinho a gente sempre tem paciência. Mas na sabedoria divina vai pôr o inimigo voltando de neto. Isso, Deus é 10, com certeza. Deus é 10. Coloca muitas das vezes aqueles que, como o Jesus nos orientou, né, Marco? Amar o inimigo a gente não ama, o que faz? Bota como filho, bota como neto, aí que a sabedoria divina expressa ali, né, uma das sabedorias, né? Então, com certeza. Como a Teresa contou a história do Belarmino Bicas, e
Muito interessante, muito boa essa história. É o livro Pontos e Crônicas. Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas, né? Cartas e Crônicas. Muito bom, gente, muito bom. Então ele fala que os maiores causadores, os maiores estresses dele foram em família e no trabalho, Sim. que é onde você vive mais. Sim. Ué, não é? Por isso que aí eu vou me isolar, porque aí eu não quero aborrecer ninguém. Mas aí a encarnação, como fica o relacionamento? Se Jesus fizesse o mesmo, se ele não fosse para o meio do povo, não é? Não é assim que funciona. Se ele não viesse para a Terra. Se não viesse para a Terra encarnar. E os espíritos superiores? No livro Obreiros da Vida Eterna, tem lá a aparição do espírito... Ai, meu Deus, que ele... O livro Asclépio, isso, desculpa, o nome te fugiu. O Asclépio, e é um espírito que se materializa no nosso lar para fazer uma mensagem, falar uma mensagem para as pessoas ali, né, e tal. E aí o André Luiz relata naquele capítulo que os espíritos dessa ordem, né, já superiores e muito superiores, apesar de ligado à Terra ainda, eles podem reencarnar de 500 a 800 anos se quiser, mas o se quiser é quando ele quer, porque é quando Deus quer. Então a vontade desses espíritos já coincide com a vontade de Deus, né? Então eles vêm à Terra, vêm sim, já não precisam, não tem mais nada que aprender aqui, mas é em missão, né? Que dirá nós, como é que a gente vai fugir do convívio, né? Então, aproveitando o que a Teresa leu, a questão da irritabilidade, que ela começa pelo pensamento, como ela disse, né? Jesus falou, como ela disse que Jesus falou, a gente pode errar por pensamentos, atos e palavras. É claro, lógico, porque senão quem não andasse, fosse tetraplégico, não errava e mudo. Não é assim, mas pensa, raciocina e pode estar pensando mal. Às vezes está entrevado na cama ali, mas está pensando mal, não é? E aí, vamos pegar aqui novamente Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, que ele trata dos fluidos, né? No item número 20, ele diz assim: o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. E é o que só o Espiritismo poderia fazer compreender. Claro, fazer compreender com mais detalhes. Daí a nossa responsabilidade muito maior, porque a gente sabe, como ele diz aqui, que o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, nós vamos ver na obra de André Luiz raios saindo da mente, né? Nos domínios, no livro, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade, na introdução está assim, raios, ondas e mentes. Emmanuel coloca ali, né, como sempre, tem um poder de síntese que só ele tem. Ele fala ali dessas emanações mentais. E ele fala das descobertas que a física fez durante o século XIX e XX, já para explicar que o espírito que é a realidade é o espírito. Essa fase que nós estamos vivendo enquanto um corpo de carne é uma responsabilidade muito grande, enquanto oportunidade de estarmos aqui, para poder melhorar a questão do espírito, não é? Então, ele coloca aqui, Marco, também, que isso aconteceu porque ele não era fraterno. Isso. Porque os atos fraternos, parte da convivência que a gente tem com as pessoas, de alguma maneira necessitadas, não só materialmente falando, mas emocionalmente, espiritualmente falando. Se ele tivesse cultivado esses comezinhos deveres de gentileza, de ajuda, de escutar um companheiro, isso também teria ajudado a ele a não ter essas consequências tão graves da sua doença, porque ele não cativava ninguém pensava nele. Muitas das vezes a notícia da doença dele, para alguns, deve ter sido assim, já vai tarde. Pode ser. Porque ele não foi fraterno, ele não ajudou ninguém, ele não colaborou, e não estou dizendo materialmente, não. É na questão mesmo do nosso dia a dia, de convivência. Quem orava por ele? Quem orará por nós? Quando também nós estivermos numa situação parecida, num testemunho não só de enfermidade, mas um testemunho na nossa vida mais difícil, quem talvez orará por nós? Porque se nós não semearmos
a solidariedade, a compaixão, a fraternidade no coração do próximo, a gente não tem como receber nada. Se você não fez, se você não plantou, você não recebe. E o quanto é importante que nós oremos uns pelos outros. Paulo escrevia nas suas cartas várias vezes para que os companheiros orassem por ele, porque a gente necessita desse apoio fluídico, a gente necessita desse amparo na hora dos nossos testemunhos. Mas se você não cultivou a amizade, se você não cultivou a fraternidade, o que você vai receber nessa hora? Muito pelo contrário, a gente vai ver, talvez não hoje, talvez no próximo programa, que muita vibração ruim ele recebeu. O André Luiz, ele vai relatar isso. Vamos ver isso hoje, talvez não vá dar tempo, a gente vai ver o quanto de vibração negativa ele recebeu. Então, que nós também, além do nosso controle emocional, que a gente controle a nossa impaciência, a nossa irritabilidade, que a gente também comece a praticar a fraternidade, a solidariedade, porque vamos precisar dela, como Paulo precisava. Paulo, que era o vaso escolhido, ele exortava que os companheiros das igrejas orassem por ele, que orassem uns pelos outros, porque nós somos fracos. É como a gente comentou no programa, um dos programas aí dessa semana, que o André Luiz estava fraco no mundo espiritual. Se não fosse a injeção fluídica do espírito enfermeiro que o acompanhava, ele não conseguiria nem levantar da cama. Nós também precisamos cotidianamente dessa injeção, vamos dizer assim, fluídica, de bons pensamentos, de pessoas que orem por nós, que vibrem por nós, e não que queiram ver a gente numa situação pior do que a gente já esteja. Lembrando mais uma vez que na história do Belarmino Bicas, os maiores problemas foram em casa e no trabalho, onde ele convivia mais. Então, isso tudo que a gente está falando tem que começar, e eu estou falando por mim, claro, porque quando eu desencarnar eu vou ter que prestar conta de mim, do meu comportamento, né? Começando dentro de casa. É aquilo que... Outro dia eu vi uma palestra do Dr. Haroldo, muito interessante, tratar as pessoas da sua família como se fossem visitas. Começando por aí. É o esforço, porque você está encarnado, você está reencarnado perto de pessoas que a necessidade maior está ali, né? É a caridade maior. E para a gente encerrar, está quase acabando o horário do programa, na pergunta de número 895 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que, na resposta dessa pergunta, dizem a ele que um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar o homem de bem, mas basta uma arranhadura, uma arranhadura, a primeira pedra de toque para se mostrar quem é. Isso quer dizer o quê? Que dentro de casa as pessoas conhecem a gente, e no trabalho que você vai todo dia as pessoas também conhecem, né? Então não adianta, quer dizer, é um exercício, você que ser simpático com todo mundo, até por interesse econômico, alguma coisa, mas começar em casa, porque quando desencarnar é isso que vai valer, o seu perispírito vai aparecer, é isso. É um por favor e um muito obrigado dentro de casa, que também faz muita diferença, e às vezes a gente acha que todos da família têm obrigação em fazer as coisas pra gente, mas não, a gente deve sempre ter uma palavra de gentileza para com todos, principalmente os da família. Encerramos hoje aqui o programa, agradecendo a todos a atenção, que Deus possa continuar nos abençoando, a todos. Muito obrigado, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.